Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Assim desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Desolados sejam em pago da sua afronta os que me dizem ha-ha. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Magnificado seja o Senhor. Mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. O salmo começa dizendo que Davi esperou com paciência. A paciência é uma virtude que muitas vezes nós não sabemos trabalhar. Recomendamos com grande frequência, esperamos e desejamos que sejamos tratados com paciência, mas em nós mesmos ela não é uma verdade concreta ou uma virtude presente. E é de fundamental importância que nós tenhamos paciência e que nós saibamos que a paciência ela se desenvolve nas adversidades. Quem não precisa esperar, não precisa de paciência. Quem não está em falta, não precisa de paciência. As pessoas que estão atendidas, que estão satisfeitas, não tem porquê usar de paciência. A paciência ela é usada no momento em que te falta algo, no momento em que você deseja algo, que você necessita de alguma coisa e não tem. Você
até pode enxergar aquilo se aproximando, outras vezes não vê isso acontecer. Mas em ambas as situações, até que aconteça, é necessário que haja paciência. Por quê, irmãos? Davi, ele dá um sinal claro do porquê disso. Quando ele esperou com paciência, o Senhor inclinou o ouvido para ele e ouviu o seu clamor. É uma simbologia, irmãos, de que o clamor chega aos ouvidos de Deus quando há em nós uma harmonia, uma condição para que esse clamor seja verdadeiro. Muitas pessoas dirigem a sua palavra a Deus cheios de rancor, de revolta, de aborrecimento, de indignação para com Deus. A sua alma está numa situação de perturbação. Ela sequer tem a paciência de ouvir a resposta de Deus. Aliás, Deus é muito compreensivo com isso. Mas a gente vive um período tão estranho, com as pessoas tão perturbadas, que hoje em dia as pessoas não têm a paciência de ouvir o que o outro tem a dizer. Em diversas situações, em muitas ocasiões, as pessoas fazem perguntas e não esperam a resposta ser dada, não têm a paciência. As pessoas são questionadas e não têm paciência para responder. Isso é um indício muito claro de que nós estamos perturbados, nós estamos desajustados. Há alguma coisa dentro de nós que não nos permite reagir adequadamente. Somos tomados de reações brutas, repentinas, impensadas, inconsequentes. E tudo isso seria poupado, né? As consequências dos males que advêm disso tudo não existiriam se nós tivéssemos a paciência de aguardar as respostas, né? De saber ouvir as pessoas, de saber perguntar ou responder às pessoas, às situações diversas, mas principalmente a Deus. Convém que nós façamos uma vigia maior em relação a nós mesmos e que determinemos a nós mesmos colocar em prática a paciência. A partir de hoje, eu agirei dia a dia com um pouco mais de paciência. Paciência não significa lentidão, não significa omissão, não significa anuir com o que é mal, mas agir em tempo adequado as coisas que devem acontecer. Saber esperar com equilíbrio, com harmonia, esperar, conforme fala aqui Davi, no Senhor. É importantíssimo, é fundamental para a nossa saúde física, espiritual, social e assim por diante. Todo o contexto da nossa vida depende muito, muito da nossa paciência. Ele fala que quando ele esperou com paciência e Deus inclinou o seu ouvido e ouviu o seu clamor, ele o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, de um pântano. Ele descreve a situação dele
como sendo uma situação de sufoco. Vamos nos imaginar, irmãos, que nós estejamos no meio de um pântano, precisando sair dali e não encontrando terra firme, não encontrando uma maneira de escapar desse lugar. Como isso nos aflige? No pântano, né? Você não tem claridade, você está num ambiente escuro, úmido. No pântano, né? No charco, existem animais perigosos, cobras, crocodilos, aranhas, né? Existem diversos animais que colocam a nossa vida em risco. Ali nós somos vulneráveis. Então Davi, ele apresenta essa situação. E quantas vezes, irmãos, nós estamos com a nossa vida tranquila, teoricamente, né? Do ponto de vista material. Está tudo bem. As pessoas estão saudáveis, estão empregadas, trabalhando, com rendimentos regulares. As pessoas têm a sua comida diária, a sua casa. Vamos citar as necessidades imediatas, né? As primárias, porque em geral é o que o homem ansia mais, né? Anseia mais. Enfim. Mas há pessoas que mesmo estando assim, e até melhor, com recursos materiais sobrando, com folga de vida, mas as suas almas estão aflitas. Sem saber o porquê, estão desesperadas, né? Sem uma causa imediata, visível, palpável, tangente. Elas estão em desespero, em agonia. Há um mal muito grande sobre a sociedade hoje, que é a depressão. Muitas pessoas sofrendo, conforme a nossa irmã dizia aqui na exortação, antes da pregação, existem pessoas que estão com um vazio existencial muito grande. Um vazio de Deus. Quando Davi alcançou esse contato com Deus, imediatamente ele é tirado do lago, do charco, e é colocado sobre uma rocha. Firmou os pés deles. É o ser humano tendo o quê? Sustento. Ele que estava atolado num charco, na podridão, é colocado sobre uma rocha firme. Ele passa a ter agora um sustento. Nós poderíamos voltar atrás e falar que aquelas outras situações não estavam atendidas também. Usamos essa situação da depressão, de um problema da alma, para ilustrar, mas os problemas da nossa sociedade são diversos. Os problemas do ser humano vêm de todos os lados. Em qualquer situação, se nós tivermos a paciência de buscar a comunhão com o nosso Criador, o entendimento verdadeiro com Ele, uma relação aprofundada com Ele, irmãos, Ele nos sustentará. Seja qual for a adversidade. Era impressionante nós vermos pessoas nos hospitais que, tendo uma situação totalmente desfavorável, a sua saúde comprometida, a saúde de um filho, de um pai, de uma mãe, ainda assim, pela sua harmonia com Deus, estarem mais potentes, mais fortes do que nós que as visitávamos, com o propósito de ampará-las. Era impressionante, era marcante e nos fazia mais bem do que nós a eles. Eram pessoas que tinham infortúnios,
mas tinham a maior fortuna da vida, que é a comunhão com o nosso Pai Celestial, e estavam firmes como uma rocha. Eram muitas vezes, irmãos, muitas vezes, alicerce de uma família toda naquela situação de penúria. Impressionante. Inabaláveis. Que bom é quando nós não temos, irmãos, esses infortúnios. É preciosíssimo. Nós não somos uma doutrina que venera o sofrimento ou a dor. De jeito nenhum. Nós veneramos a vida que é dom de Deus. Nós veneramos a paz, o amor, a fraternidade, que são qualidades que promovem a vida. Mas, sobretudo, irmãos, a comunhão com Deus é o maior dos sustentos. Dela se multiplicam os valores na vida e nas vidas. Ele diz que Deus pôs um cântico novo na boca dele, um hino. E ele dá aqui o testemunho do que é um homem que se converte e de que é um homem que se encontra com Deus. Como é esse homem? Esse homem agora, ele é transformado, irmãos. Ele é um homem que já não se apoia nos valores seculares, no bem comum. Ele fala diferente, ele pensa diferente, ele sente diferente, ele deseja diferente, irmãos. Emana dele uma nova vibração, um cântico novo. Não tem como, irmãos, nós pegarmos uma partitura. Não tem como nós pegarmos uma partitura e cantarmos esse cântico novo. Muitas vezes ele é inaudível, mas ele existe. Ele nasce de dentro de uma alma que foi transformada, de uma alma que encontrou a fonte da vida, da existência e do bem geral. E ela passa, então, a manifestar isso, irmãos. Sai da boca do homem que comunga com Deus sabedoria. Sai dos atos deste mesmo homem o bem. Promove-se pela presença desse homem a verdade. Querem só um exemplo? Quando nós convivemos com pessoas nobres, no sentido verdadeiro do termo, não aquelas pessoas que são enaltecidas como nobres, mas não passam de elementos comuns da civilização, com todos os seus pecados, as suas falhas de caráter e muitas vezes até pior. Nós estamos aqui falando do nobre de verdade. Quando essa pessoa está presente, os bagunceiros não ousam bagunçar. Os mentirosos não ousam mentir. Os preguiçosos trabalham. Percebem, irmãos? Muitas vezes essa pessoa simplesmente está presente. E a presença dela transforma o ambiente. É um cântico novo, que emana da pessoa, que emana da comunhão dessa pessoa com Deus. É óbvio que ela incomoda muitos, porque antes dela era de qualquer jeito. Se desse bem, se não desse, amém.
mas agora a vida está presente. Se não chega à mente dos irmãos algum exemplo, eu creio que a maioria das pessoas teve em sua vida algum professor que era assim. Que quando entrava na sala de aula, havia uma reconfiguração do ambiente. Às vezes, aquela sala estava uma baderna completa, uma desordem, e esse professor ou professora entrava na sala e era como se uma revolução acontecesse e as coisas voltassem ao seu lugar. Eu tinha uma professora que era assim, era imediata, a presença dela fazia com que as coisas andassem bem. E nós temos pessoas do ambiente de trabalho, familiares, quantas pessoas falam, meu pai chegava, não abria a boca, a coisa se ajeitava, minha mãe, minha avó, meu avô, alguém. Nós temos esses exemplos em nossas vidas. Eles não têm títulos, irmãos. Eles não têm uma estátua, um nome na rua. Eles jamais ocuparam cargos públicos. Mas eles tinham a comunhão com Deus, que conferiam a autoridade moral, que não é essa moral manipulada dos homens que forjam alguém com autoridade, mas é alguém que realmente corresponde àquilo que é bom, àquilo que é santo. Ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Aqui ele traz um alerta, uma advertência, uma exortação, uma admoestação. Porque bem-aventurado, é aquele que é bem-sucedido, é aquele que vai ter uma ventura, uma vida bem realizada. Acontecerão coisas boas no seu processo de existência. E ele diz que é assim a pessoa que confia em Deus e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Como é vergonhoso isso, né, irmãos? Nós vivemos num país em que isso é uma constante. Não a qualidade, infelizmente, o defeito de caráter. As pessoas não só respeitam, como enaltecem os soberbos e aqueles que se desviam para a mentira. Pensem bem, irmãos. Deveríamos, nós brasileiros, enaltecer algum político? Na configuração do que vive o nosso país, nós não precisamos, também ao contrário disso, emitir ofensas, mas nós deveríamos ter uma postura sóbria em relação a esses personagens. Não tratar como salvadores da pátria, como pessoas confiáveis, mas exigir, desde o início dos seus trabalhos, uma conduta que correspondesse à fala desses homens. Exigir de diversas maneiras, irmãos. Entre nós, tratar a coisa com seriedade, sem apoio, amparo. Às vezes a gente deseja que as coisas se encaminhem bem, né, irmãos? E por isso a gente toma algum partido na esperança de que a correção venha dali. Mas o nosso país já está bem experimentado nesse sentido para que nós caiamos nessa cilada. Nós temos que ser sérios e olhar para esses homens como alguém que exige, que impõe,
e não alguém que aplaude as suas falhas, a sua má conduta, como vem acontecendo, seja em qual partido for do nosso país. E isso se estende, irmãos, naturalmente para todo o restante, o meio artístico. Se nós temos crítica aos políticos, o que dirá do meio artístico, irmãos? Que influencia desde as mais tenras idades até os idosos, e que vão nos empurrando goela abaixo, condutas que dizem que são comuns à nossa vida, mas que na verdade, ano a ano, elas vão sendo sugeridas a nós e nós vamos sendo manipulados por elas. Nós não temos que ficar aplaudindo essas pessoas que nos manipulam, que se interessam, irmãos. Olha, é muito simples. Observem um artista sem expressão. Ele deseja ser fotografado com as pessoas. Ele deseja dar autógrafo. No momento que ele tem alguma notoriedade, imediatamente ele reverte isso e começa a acusar as pessoas de serem inconvenientes, de serem chatas, de serem inadequadas. Isso é uma coisa comum, muito, muito comum. Então, na verdade, irmãos, eles estão pensando em si próprios. Nós não temos por que olhar para essas pessoas com essa valorização. E basta, irmãos, a gente olhar para quem está sendo valorizado nesse meio, e nós vamos ver que a gente tem sim personagens da nossa preferência e que a gente dá voto de confiança, como se fossem pessoas que pudessem fazer diferença nas nossas vidas. Apresentadores de talk show, né, que a gente fala, fulano é inteligente, a opinião dele passa a ter uma importância, um significado com peso. As pessoas ouvem o que essa outra diz, muitas vezes de maneira estúpida, porque fulano disse aquilo é válido. Cantores, às vezes a gente condena, e é condenável mesmo, esse meio do funk, por exemplo, e como é que as pessoas podem, se influenciar por isso, mas nós também, nas nossas escolhas, cometemos a mesma falha, irmãos. Começamos a enaltecer e a tomar como muito valiosa a postura desse ou daquele cantor, daquela atriz. O que a gente precisa, irmãos, é estar atentos à palavra de Deus, porque ele diz aqui claramente que bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, diz que se desviam para a mentira. Nós acabamos de dar o exemplo de duas classes aqui, irmãos, que fazem isso com muita frequência. Como é que é casamento de artista? Beira o ridículo, né? Beira o ridículo. Vão para cenários paradisíacos, para 6 meses depois aquilo não ter o menor significado. Não é um casamento, é um espetáculo. Igual que eles estão acostumados a ensinar no teatro, na TV, no cinema, que se desfaz logo depois. Que não tem um propósito, a não ser o glamour. Mas o homem de Deus, ele segue por outra via. Não significa que os projetos dos homens de Deus também não falhem. Mas isso não é uma coisa antecipada. O homem de Deus não se casa pensando já no divórcio. Muitas vezes isso acontece, por força das circunstâncias, se torna inevitável. Mas ele não faz isso
já pensando, se não der certo, se desfaz. O homem de Deus, em todas as suas coisas, ele faz voto de que as coisas possam prosseguir, possam se materializar de maneira sólida, benfazeja. Depois, no 5 e no 6, ele nos diz assim: muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não podem ser contados. Ele diz que sacrifício e oferta ele não quis, mas abriu os ouvidos deles. Holocausto e expiação pelo pecado, ele não pediu. Irmãos, a gente deve se convencer de uma coisa: nós fomos criados para a vida. E vida no sentido mais amplo e sadio que ela possa ter. Deus não nos criou para o sofrimento, para a dor, para a tristeza, para a morte. Nós que temos consciência de que somos almas que estão na carne, e que essa alma é um espírito eterno, nós que temos essa consciência, irmãos, superamos o torpor da morte física, que é uma consequência inevitável da existência carnal. Todos nós morreremos. Tudo o que está vivo na terra morrerá fisicamente. Nós estamos, como diriam os antigos, de passagem aqui. Nós estamos vivendo a nossa experiência para aperfeiçoarmos essa alma na busca por Deus, no encontro com o nosso Pai, pela ação do Senhor Jesus, e assim alcançarmos um estado espiritual mais nobre. O Senhor Jesus nos salva. Então Deus não nos fez, irmãos, para sofrimento, para dor. E quando nós observamos a vida, como ela foi concebida, constituída e como ela é incontável o número de maravilhas. São incontáveis os números de bênçãos na nossa existência. Irmãos, se nós formos observar do ponto de vista físico, o planeta que nós vivemos é muito ajustado para que haja vida. Qualquer comparação com outro planeta do nosso sistema solar apenas, a vida, ela simplesmente se extingue. Ou seja, Deus nos preparou um lugar perfeitamente adequado para que nós possamos existir fisicamente, viver as nossas experiências e retornar para Ele. Do contrário, não haveria vida. A não ser que nós possamos imaginar que o acaso seja tão sábio, tão poderoso, que seja capaz de constituir algo tão milimetricamente perfeito, tão quanticamente perfeito, em que a vida alcance a condição de inteligência humana. Isso só pode ser obra de Deus. Mas como é comum, as pessoas não enxergam isso como um milagre, como uma maravilha, como uma bênção. Mesmo assim, irmãos, nós estamos sujeitos a diversas adversidades da própria existência. E muitas vezes, irmãos, nós não sofremos nenhuma dessas adversidades.
Mas se não bastasse isso, a nossa conduta é desfavorável e poderia produzir muitos e muitos e muitos males que por um milagre não se concretizam. Nós vamos bem. Então nós não contabilizamos isso como milagre, como bênção, como a presença de Deus. É algo comum, é isso aí mesmo, é desse jeito. Infelizmente nós não temos a sensibilidade, a percepção da ação de Deus na nossa vida. Isso é triste, porque as pessoas ficam esperando coisas estranhas, sobrenaturais acontecerem para perceberem a ação de Deus nas suas vidas. Quando um homem que encontrou a sua comunhão com Deus, ele começa a ver ao Senhor, a ver o Criador, por todos os lados que ele olhe, e até mesmo se ele fechar os seus olhos, e a escuridão da vista fechada se colocar, ele ainda assim, no seu íntimo, olhando para dentro de si, ele vai encontrar a maravilha de Deus. É muito belo, irmãos. Mas apenas os nobres enxergam isso. E Davi, que era essencialmente nobre, nos traz essa visão, nos leva para esse entendimento. E ele diz mais: nós criamos todas essas ideias de sacrifício, de oferta, de holocausto, de expiação. Mas Deus jamais veio reclamar isso de nós. Jamais. Na verdade, quando a gente vê Deus reclamando isso, é no sentido de dar uma condução para nossas almas, conforme nós falamos no domingo passado, quando ele pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, ele quer que isso acabe. Ele pega um nobre de nós, fala assim: olha, vai lá e prova que você me ama, sacrificando o seu filho. E aí, no momento do sacrifício, quando ele demonstrou o que ele faria, ele fala: chega, acabou, isso não me serve. Eu sei o quanto você me ama, eu conheço o teu íntimo, você não precisa dar essas provas absurdas. Se eu te dei um filho, não foi para você matá-lo. Se eu dei vida para ele, não foi para você tirar. Falta entendimento às pessoas. Então, irmãos, o que Deus pede de nós? Ele diz a respeito dele próprio: me ame. E a respeito dos demais: ame o teu semelhante, ao menos o teu semelhante. Mas não só, irmãos? Nós precisamos amar o todo. Nós precisamos responder com amor à vida. Infelizmente, quando nós entramos no ambiente do amor, existe um romantismo, um pieguismo que transtorna isso. Então, uma pessoa que ama é aquela que aceita qualquer coisa. Como Jesus disse, que se alguém te roubar a túnica, você deve dar o vestido. Se te obrigar a andar uma légua, vai mais 2 com ele. Se te ferir a face direita, oferece também a esquerda, ou vice-versa. A gente passa a ficar meio covarde, não entendendo o que o Senhor estava nos pedindo. Então nós vemos pais que, em nome do amor, não corrigem seus filhos. Nós vemos uma sociedade que, em nome do amor, rejeita a disciplina, a correção, a obediência, a boa conduta. Essas coisas só podem ser rejeitadas quando elas ferem a humanidade, quando elas fazem mal, mas elas, por essência, são boas.
Se nós vivêssemos num regime totalitário, aonde prisioneiros são torturados, espancados, nós deveríamos reagir contra isso. Mas nós não devemos ser contrários às penas daquelas pessoas que fazem o mal, que não têm respeito ao seu semelhante, que são covardes, maltratam, agridem. Infelizmente, muitos dos nossos só se contêm com medo de sofrer alguma pena. Naturalmente, isso não é para a sua morte e sofrimento, e sim para a sua correção e para a proteção da sociedade. Mas alguns, em nome do amor, que não é verdadeiro, pretendem que a sociedade vá sem ordem, sem disciplina, sem correção. E nós corremos um risco muito sério de entrar num processo de primitivismo, de nos tornarmos animais, de sermos selvagens. Nós corremos o risco de entrar num processo de selvageria. Sejamos maduros, irmãos. O amor, é claro, o amor que é o bem do próximo. E o que é o bem? Muitas vezes, o bem é a correção de um filho mal comportado, é a punição de um semelhante por seus desvios. Porque nós não somos seres individuais, nós somos seres coletivos. E o que eu faço repercute na vida de muitas pessoas. E nós vemos hoje, irmãos, na nossa sociedade, o sofrimento, a insegurança, o mal se ampliar porque ninguém toma providência. Ou porque as providências são inadequadas. As providências produzem mais mal do que bem. Por exemplo, o sistema carcerário nosso, que um ladrão de galinhas acaba se tornando um membro do PCC porque ele não teve alternativa. O amor busca a correção disso tudo. Mas Deus espera que nós sejamos sábios, que nós tenhamos amor, fé e fraternidade. No 7 e no 8, ele diz que no rolo do livro está escrito dele, e ele se deleita na vontade e na lei de Deus. Que rolo, que livro é esse, irmãos? Quando nós estabelecemos a comunhão com Deus, nós entendemos que há um plano divino para a vida. Nós não estamos aqui aleatoriamente, nós não estamos aqui simplesmente como poeira cósmica, como uma duna que se amontoa conforme os ventos cósmicos. Não. Há um propósito, irmãos. Uma inteligência, um ser superior nos criou e nos conduziu à vida. E ele é de maneira tão imensamente bondoso que ele cria para nós uma lei que ajusta todas as coisas, a lei de causa e efeito, ação e reação, plantio e colheita, dê o nome que você preferir. Mas ele harmoniza todo o universo com ela. Das mínimas às máximas coisas, nós vemos essa lei atuando. E ao mesmo tempo, ele te dá plena liberdade. Faz conforme a tua vontade. Deus, ele só atua sobre o homem
com reprimenda dura, quando o homem se torna tão desviado e tão mau que ele próprio se extinguiria. Mas ele permite que nós vivamos segundo a nossa consciência, a nossa vontade, buscando os nossos caminhos. Para nos orientar, irmãos, o Pai envia periodicamente até nós mensageiros seus, profetas, líderes, servos seus, apóstolos, discípulos desses homens, que vêm trabalhar valores e deixar para nós a mensagem de Deus. E aí o homem que encontra a comunhão com Deus, como Davi encontrou, ele percebe como isso tudo funciona. E aí ele vê que nesse plano está o nome dele escrito. Ou seja, há um propósito para a existência dele. Ele não é aqui um joguete, uma coisa lançada ao acaso. E que, portanto, e que a partir de então, ele passa a ter gosto na vontade de Deus. Ele vai percebendo ainda mais a nobreza do Pai, a grandeza das virtudes do nosso Criador. E aí a lei passa a fazer parte do coração dele. Por quê, irmãos? Porque ele sabe que tudo concorre para o bem daqueles, como é que diz o apóstolo? Que amam o Senhor. Por isso que a lei está no coração dele. Para encerrarmos, irmãos, já que o tempo se estende, ele fala aqui, que ele pregou na grande congregação, que ele não escondeu os valores de Deus. Ele pede para Deus que não retire dele as suas misericórdias, porque, apesar de ter essa comunhão com Deus, o mundo se revolta contra ele. Irmãos, o Senhor Jesus já nos advertia que quando nós estivéssemos junto dele, o mundo se incomodaria de nós. E em nome dele nos perseguiria. Por quê, irmãos? A partir do momento que você não corresponde para as coisas malignas, você passa a ser um problema. Você representa a extinção dela. Então ela reage contra você. E o que nós vamos fazer quando isso acontecer? Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que procurava o mal não procura mais. E aí o mal vem e cobra dele um preço. O que ele faz? Ele volta atrás e reage com o mal? Não. Faz como fez Davi. Pede a Deus pelas suas misericórdias. Porque o mal só tem efeito sobre nós porque ele encontra em nós coisas que são correspondentes. Então a nossa conversão e a nossa comunhão com Deus fazem grandes maravilhas em nosso viver. Mas o homem velho, ele é custoso para tirar de nós. E, eventualmente, nós nos desviamos. Nós damos lado para o mal. Revoltamos contra as pessoas, ofendemos, queremos tomar algumas medidas inadequadas. O que nós devemos fazer, irmãos? Paulo já nos ensina, também baseado no Salmo: irai-vos e não pequeis. Busquemos a Deus na nossa revolta, no nosso sofrimento, nas nossas angústias, nas perseguições que virão, nos problemas que surjam. Nada pode trazer solução verdadeira senão o Pai. Existem algumas coisas paliativas que nós não podemos nem dar o nome de solução.
Mas quando nós buscamos a Deus, Ele nos traz a solução. Por fim, irmãos, ele pede a Deus pelos outros. Lá no 16 ele fala: folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Nas nossas orações, irmãos, nós precisamos trabalhar também a correção do nosso egoísmo. Observem, irmãos, um pouco como é que nós oramos. Parece mesmo a conduta dos oráculos antigos, né? Nós vamos lá no oráculo para perguntar, para pedir, para dar um jeito nas nossas coisas. Mas Deus não é um oráculo, Deus é Deus. E as nossas preces não podem ser tão egoístas. Não há problema algum em fazermos as nossas solicitações, desde que nós estejamos com os ouvidos e os olhos abertos para perceber a resposta de Deus. Mas, irmãos, nós precisamos olhar ao nosso redor. Orar, não só para os da nossa casa, não só para os nossos conhecidos, mas nós que, há minutos atrás aqui, trazíamos questionamentos a respeito de políticos, de artistas, devemos orar por essas pessoas. Pedir a Deus que atue sobre a vida de todo ser humano. Quando nós virmos algum irmão nosso em sofrimento, sabe, analisa como é que eu me sentiria no lugar dessa pessoa. Uma pessoa catando reciclagem, uma pessoa mendigando, uma pessoa tomada pelas drogas, caída na prostituição, como é que eu estaria? O que eu gostaria que fizessem por mim? É tão simples, é tão disponível e é tão poderosa a prece. Ore pelo teu irmão. Às vezes, eu vejo as pessoas ofendendo, por exemplo, os testemunhas de Jeová, cheios de ironia com eles, condenando a obra que eles fazem nos domingos de manhã. E pasmem, pessoas que se dizem religiosas. Se a pessoa não tem comunhão com Deus, se a pessoa não crê em Deus, são outros 500. Mas um religioso deveria respeitá-los. Você não é obrigado a ouvir o que ele tem a dizer, mas entenda que esse Filho de Deus, em nome de Deus, saiu da sua casa, num domingo de manhã, muito antes de estar, segundo alguns imaginam, te aborrecendo, na busca daqueles que podem ouvir o Senhor, na busca de ovelhas desgarradas. Nós deveríamos, na verdade, nos espelhar nesse exemplo e orar por eles e defendê-los também, porque, conforme nós já dissemos, irmãos, a nossa religião não é a única que aproxima o homem de Deus. O homem tem diversas características, o homem está existindo sob diversas circunstâncias, situações, e ele reage de maneira diferente. Somos homens, mulheres, velhos, crianças, pobres, ricos, brasileiros, portugueses, americanos, chineses, japoneses, sudaneses, sul-africanos, chilenos. Essas coisas moldam a nossa alma. Nós reagimos de maneiras diferentes. Então nós precisamos que a palavra seja trazida ao homem de maneiras diferentes para que alcance todos os ouvidos. Imaginemos que nós fôssemos deficientes auditivos, só para distinguir a situação atual nossa aqui. Nós precisaríamos dos sinais, da linguagem de sinais, das libras. Se fôssemos deficientes visuais, nós precisaríamos
da escrita conforme pudéssemos compreender. Enfim, irmãos, se nós falássemos em outra língua, nós precisaríamos de compreender a Escritura naquela língua, de receber a palavra de Deus na língua adequada a nós. Portanto, irmãos, nós devemos orar por aqueles que servem a Deus, ainda que não sirvam como nós servimos. E seria muito bom, irmãos, que eles orassem por nós. Há um gesto muito nobre do Papa Francisco que nós, que somos de ordem protestante, devemos observar. Pelo menos, eu nunca tinha visto outro Papa, mas no dia que ele assumiu, a primeira coisa que ele fez diante do povo foi pedir para que o povo orasse por ele. E depois ele orou pelo povo. É um exemplo magnífico, irmãos. Então, que nós que nos reconhecemos como homens de Deus, na busca por essa comunhão, saibamos abençoar uns aos outros, orar uns pelos outros, e não nos detestarmos como acontece, e não lançar anátema como nós fazemos. E por fim, a humildade dele, eu já falei por fim 3 vezes, né? Mas essa é a definitiva, é a derradeira. Eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Como isso é bonito, como isso é eterno. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus. Ele é humilde para reconhecer a sua condição, pobre e necessitado. Ele não diz do quê, mas todos nós somos. E Deus cuida de nós. E isso também é verdade. E Deus é o nosso auxílio, a nossa libertação. Que não haja obstáculos. Deus não se detém jamais para vir até nós. Mas conforme nós dissemos, Ele é extremamente democrático. Ele respeita a nossa vontade. Nós somos o obstáculo para Deus. Que tenhamos a sabedoria, a maturidade, o bom sentimento, a sensibilidade para abrir o nosso coração ao nosso Pai e que Ele atue poderosamente sobre nós todos. Jesus nos abençoe.